muito bem nesta floresta. As criaturas que vivem na floresta do unicórnio aprendem um pouco de mágica. Principalmente a de desaparecer. Unicórnio? Pensei que só existissem contos de fadas. Esta é uma floresta como qualquer outra, não é? Então por que as flores daqui não caem nunca? Ou a neve? Porque é sempre primavera aqui. Estou dizendo que só sobreviveu um unicórnio no mundo. E enquanto ele viver nesta floresta, não encontraremos caça aqui. Vamos voltar. Caçar em outro lugar. Tá bem. Fique onde está, pobre animal. Este mundo não é para você. Fique na sua floresta e fique com suas árvores verdes e seus amigos protegidos. E boa sorte para você, pois você é o último. Sou o único unicórnio que existe? O último? When the last eagle flies over the last crumbling mountain, and the last lion roars at the last dusty fountain, in the shadow of the forest, though she may be old and worn, they will stare unbelieving at O último unicórnio. unicorn. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north, and a pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive. I'm alive. When the last moon is cast over the last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. Uma distribuição Brás Continental. Versão brasileira Alamo. Isso não pode ser. Por que eu seria o último? O que sabem os homens? Só porque eles não têm visto unicórnios por algum tempo, não significa que todos nós tenhamos desaparecido. Nunca existiu uma época sem unicórnios. Vivemos para sempre. Somos tão velhos quanto o céu, velhos como a lua. Podemos ser caçados, emboscados. Podemos até ser mortos se sairmos das nossas florestas, mas não desaparecemos. Serei eu mesmo o último.
e sem a bandeira, levem-na ao alto. Mostrem o nosso valor, eu sou um trovador. Como vai você? Olá, seu borboleta, bem-vindo. Você veio de longe? Bem longe eu andaria, sim, senhor. Para você eu tudo faria. O barro não se mexe, mas o sangue sim. Andarilho, andarilho, deixe-me vê-lo. Por que não volta pra casa? Por que não volta, minha rosa em flor? Seja mais respeitoso, seu borboleta. Sabe quem eu sou? É excelente esse seu espeto. Você é tudo para mim. Você é o sol do dia. Mesmo velha, cheia de sono, você é meu sonho com sua cara de picles, meu amor. Sabe meu nome, seu borboleta? Se sabe meu nome, então fale. Seu nome é um sino dourado pendurado no meu coração. Eu daria qualquer coisa para pronunciar seu nome uma vez. Fale, você sabe. Rumpelstiltskin. Consegui. Eu deveria saber. Como esperar que uma borboleta boba conhecesse o meu nome? 1, 2, 3 é demais. Seu borboleta, em todas as suas andanças, você tem visto outros iguais a mim? Tem visto pelo menos um? Você já viu o bom padeiro, o bom padeiro, o bom padeiro? Seu borboleta, me responda. Tem visto pelo menos um? Um? Eu preciso pegar o trencinho. Eu sou o capitão do barco e o ajudante do almirante. Alguém viu meu telescópio? Vá pegar uma estrela cadente. Mereço isso por ter perguntado a você. As borboletas só conhecem canções e poesias e qualquer coisa que elas ouvem. Você é bem intencionado, borboleta. Vou embora. Tão só, eu estou tão só. Coragem, rapazes, coragem, rapazes. Espero que cante mais canções. Eu preciso encontrar alguém que me conheça. Que conheça outros iguais a mim. Unicórnio. No francês antigo, unicórnio. Latim, unicórnis. Literalmente, um corno. Unis, e corno, um corno. Um animal fabuloso, semelhante a um cavalo com um corno. Visível apenas àqueles que procuram e confiam. Geralmente tomado por erro por uma égua branca. Unicórnio. Você me conhece. Por favor, eu só quero saber se você tem visto outros unicórnios iguais a mim em outra parte do mundo. Até mais tarde, alegria. Cuide-se ao sair no escuro. Seu borboleta, você viu os outros? Para onde eles foram? Diga-me em que direção devo ir para encontrá-los. Não, escute. Você pode encontrá-los se for valente. Eles passaram por todos os caminhos há muito tempo. E o touro vermelho correu atrás deles e encobriu as pegadas deles. O touro vermelho? O que é o touro vermelho? Segure! Seu primeiro filho é majestoso. E seus cornos são os cornos de um touro selvagem. Com eles, ele empurrará os unicórnios, todos eles, até os confins do mundo. Ouça, depressa! Estou ouvindo. Onde estão os outros unicórnios? E quanto ao touro vermelho? Ouça! O rei está na tesouraria, contando. É você ou eu, mariposa? Mão a mão. Ele disse que eu poderia encontrar outros unicórnios. Mas onde? Ou será a história do touro vermelho apenas mais uma canção dele? Eu nunca poderia deixar esta floresta, mas eu preciso saber se eu sou o único unicórnio no mundo. E se eles estiverem se escondendo em algum lugar longe daqui? E se estiverem esperando por mim, precisando da minha ajuda? Eles
passaram por todos os caminhos faz tempo. E o touro vermelho correu atrás deles e encobriu as pegadas deles. Eu tenho que ir depressa e voltar assim que eu puder. Você encontrará os outros se for valente. Oh, mas que coisa mais linda! Hein? Olá, minha pequena. E a quem pertence uma coisinha linda como você? Venha, minha boa menina. Boa peste. Bem penteada e bem limpa será a mais linda égua do lugar. Venha, venha. Eu não vou lhe fazer mal. Venha. Égua! Égua! Eu? Um cavalo? É isso que acha que eu sou? É isso que você vê? Vamos, calma. Calma, boa menina. Oh, que coisa linda você. Eu vou alimentá-la e vou levar à feira. Calma, calma, cavalinho. Calma. Sou um cavalo? Um cavalo, céus! Oh, lá se vai um senhor cavalo. Que pena eu ter escorregado. Eu tinha esquecido que os homens não podem enxergar unicórnios. Se os homens não sabem para o que estão olhando, talvez ainda existam outros unicórnios no mundo, desconhecidos e agradecidos por isso. Horizon, rising up to me, the purple dawn. Just demon screaming, bring an eagle, lead me on. For in my heart I carry such a heavy load. Here I am on man's road. Walking man's road. Walking man's road. I'm hungry, weary, but I cannot lay me down. The rain comes dreary, but there's no shelter I have found. It will be a long time till I find my abode. Here I am on man's road. Walking man's road. Walking man's road. Bem, o que temos aqui? Eu pensava já ter visto o último deles. Ei, vocês dois! Se ele soubesse, mas acho que não vou contar. Com certeza ele pensará que é um cavalo, algo mágico que eu contratei. Por que é que você parou agora?
O que acha que é, Rookie? O que é que vê deitado ali? O cavalo morto. Você é burro. Mas isso eu já sabia. E quanto a você, mágico, o que é que você vê com seu sexto sentido? Responda, seu malabarista. Eu vejo um cavalo, apenas uma égua branca. É o que eu pensei. Bem, é uma égua branca. Eu a quero no parque. A última jaula está vazia. Precisa de uma corda. A corda para segurar aquela égua ainda não foi tecida. Faremos o melhor possível com barras de ferro. Ela está acordando. Vou fazê-la dormir. Sky, Grimite, Castabai, Castamor, Nichai, Nichai. Agora enjaulem ela. Ela dormirá até o amanhecer. Esse é o Manticore. Cabeça de homem, corpo de leão, rabo de escorpião. Criaturas da noite, trazidas à luz. Eis o dragão. Cospe fogo de vez em quando, geralmente nas pessoas que o atiçam, menino. Dentro dele é como um inferno, mas a pele é tão fria que queima. Fala mal 17 línguas, está sujeito a gota. Criaturas da noite, trazidas à luz. Eu não deveria estar aqui, mas diga-me rápido. Diga-me o que você vê. Não tenha medo. Olhe para seu conterrâneo e diga-me o que você vê. Aquilo que ele chama de Manticore me parece nada mais do que um leão feio desdentado. E ela faz com que acreditem que aquele pobre macaco velho com o pé torto seja um sátiro. Ilusões, decepções, miragens. A sua mãe Fortuna não pode mudar as coisas. É verdade, ela só pode disfarçá-las, e somente para aqueles ansiosos para acreditar no que é fácil. A serpente de Deus. Ela abraça o mundo todo com o seu corpo. Ela não pode transformar creme em manteiga, mas pode transformar um leão no Manticore para aqueles que querem enxergar um Manticore. Assim como ela colocou um corno falso num unicórnio verdadeiro para que eles vissem um unicórnio. Conheço você. Se eu estivesse cego, eu saberia o que você é. Quem é você? Me chamo Xemendrick, o mágico. Ainda serei muito famoso. Eu divirto os turistas enquanto eles se juntam para ver o show. Não é grande coisa para um verdadeiro mágico, mas já tive pior. Aquela é verdadeira. É a Harpia Selaena. Sim, a velha a pegou por acaso, dormindo, assim como ela pegou você. Ela não deveria ter se metido com uma Harpia verdadeira, ou com um unicórnio de verdade, porque a verdade sempre derrota a mágica dela. Ela vai se livrar logo mais. Ela não deve estar gostando muito da gaiola. Afaste-se daí. Você sabe o que ela falou. Não tenha medo. Xemendrick está com você. Não faça nada antes que eu volte. Unicórnio. Não me importa quantas mandingas você fez contra ela. Livre-se daquela Harpia. Ela pensa o tempo todo naquilo que ela vai nos fazer. Lembre-se dela, mamãe. Bobo quieto.
Nenhuma outra bruxa do mundo mantém uma harpia cativa e nenhuma manterá. Eu opto por mantê-la. Posso transformá-la em vento se ela escapar, ou em neve, ou em 7 notas musicais. Oh, ela está escapando. Ainda não. Você é minha. Se me matar, ainda é minha. A harpia é tão real quanto você e tão imortal. E foi igualmente fácil capturar, se quiser saber. Não se vanglorie, velha. Sua morte está sentada naquela jaula. Ela está ouvindo você. Oh, ela me matará um dia ou outro. Mas ela lembrará para sempre que eu a capturei e a mantive prisioneira. Então, aí está a minha imortalidade. Agora, você estava na estrada caçando sua própria morte. E eu sei onde a lua guarda. Eu conheço. Aquele. Você fala do touro vermelho? Diga-me se fala. E onde ele está, se souber? O touro vermelho do rei Hagar? Você sabe a respeito do touro. Bem, você não será dele. Você me pertence. Você sabe melhor. Guarde suas pobres sombras se quiser. Mas deixe-me ir. E deixe ela também. Não posso vê-la enjaulada. Ela é autêntica como eu. Somos dois lados da mesma mágica. Deixe-a ir embora. Eu sairia do mundo do circo primeiro. Você acha que eu não conheço a verdadeira bruxaria? Só porque eu faço aquilo que eu faço? Não existe nenhuma bruxa no mundo que não tenha dado risada à Mãe Fortuna e a seus horrores caseiros. Nenhuma delas se atreveria. A harpia e eu não servimos para você. Para quem são, então? Você acha mesmo que aqueles bobos reconheceram você sem a minha ajuda? Não, eu precisei dar a você um corno para que eles enxergassem. Hoje em dia, precisa de um truque barato para fazer com que reconheçam um verdadeiro unicórnio. Mas o touro vermelho reconhecerá quando ele o vir, então está mais seguro aqui. Você deveria me agradecer por protegê-lo. Chamendrick está com você. Eu sinto, mas não pude sair antes. Nunca alguém me encontrou antes. Nunca existiu um mundo no qual eu fosse conhecida. Oh, eu sei exatamente como se sente. São raras as pessoas que são aceitas por aquilo que são. Quer me ajudar? Oh, eu preciso ajudar você. Você é a minha última chance. Você pode me soltar mesmo? A Mãe Fortuna não acha. Ela me considera uma fraude desajeitada, um trapaceiro. Mas eu sou o Chamendrick, o mágico. O último dos homens quentes. Eu também sou real como você, como ela. Eu vou ajudar você. Onde está o outro homem? Hook? Ah, não se preocupe com ele. Mandei ele decifrar uma charada e aquele bobão levará a noite inteira para resolvê-la. E agora... Charra Siniveral, Murlen Sudai, Sulim Nomira, Adisulibai. Desculpe. Eu gostaria que este encanto tivesse lhe libertado. É tão bonito. Bem, vamos tentar esse outro. Está bem? Corle porushi, cai. Isso é para dar força. Olhos das serpentes do Sudão. Desintegrem agora esta grade. Ai. Isso é o que eu chamo de mágica quente. Acho que não vou mais conseguir. Tente de novo. Mais uma vez. Falta muito pouco tempo. Rápido. Deixa o vento soprar. Oh, pare! As grades! Oh, não! Vite, corre, Serami!
Da próxima vez, talvez eu não consiga. Eu não me atrevo mais. Tente de novo. O encanto estava errado, mas continha magia verdadeira. Tente de novo. Você merece os serviços de um grande mágico, mas terá que se contentar com a ajuda de um batedor de carteira de segunda. Ah, que mágico! Que mágico! O tempo dirá. Depressa. Desça, madame. Você está livre. Tá bem, Chimenique. Eu desisto. Porque o gavião é igual a uma escrivaninha, hã? A jaula, você levou as minhas chaves. Seu ladrão magérrimo. Ela vai enfiar você no arame farpado pra fazer um colar. Um colar pra Árpia. Corra! Vou fazer com que suas unhas do pé encravem se você se meter comigo. Ora, mas que mágico. Você nem conseguiria transformar carne em queijo, seu grande bobão. Ele matará você! Corra! Ele matará se você o soltar! Solte-me. Somos irmãos. Você e eu. Nunca pode ter se soltado sozinho. Eu seguirei você. Corra, corra! Você tem que sair daqui! Oh, Deus, vamos embora logo! Não. Venha comigo. Venha comigo. Não olhe para trás. E não corra. Nunca se deve correr de algo imortal. Isso atrai a atenção. Aquela pobre velha. Eu não queria. Eu não sabia. Ela escolheu sua morte há muito tempo. Era o destino que ela queria. E você não sente remorso como eu? Eu não posso sentir remorso. Posso sentir tristeza, mas não é a mesma coisa. Para onde irá agora? Estou procurando por outros como eu. Você os tem visto, mágico? Não, nunca vi ninguém igual a você. Não enquanto tive acordado. Uma borboleta me contou de um touro vermelho que empurrou todos os outros unicórnios até o fim da terra. E Mãe Fortuna falou de um rei Hagrid. Então eu vou para onde eles estão, para aprender o que eles sabem. Leve-me com você, pela sorte, pelas risadas, pelo desconhecido. Você pode me acompanhar se quiser.
Mas eu preferia que você tivesse pedido uma recompensa diferente por ter me libertado. Bem, eu pensei nisso, mas você nunca teria me concedido o meu verdadeiro desejo. Não. Não posso transformá-lo em algo que você não é. Não posso transformá-lo num mágico verdadeiro. Isso não faz mal, não se preocupe. Não estou. O que sabe sobre o rei Hagrid? Eu ouvi dizer que ele é um velho que reina numa terra seca perto do mar. Alguns dizem que a terra de Hagrid era verde e produtiva antes dele chegar, mas no momento em que ele a tocou, ela se tornou dura e cinzenta. Conte-me sobre o touro vermelho. O touro vermelho? Bem, já ouvi histórias demais para lhe dizer a verdade. Eu ouvi dizer que o touro é verdadeiro e também que o touro é um fantasma. Desculpe. Ouvi que o touro vermelho protege Hagrid e também que o mantém prisioneiro no seu próprio castelo. Existem tantas histórias. Eles passaram por todos os caminhos há muito tempo e o touro vermelho correu atrás deles e encobriu suas pegadas. Quer uma? Quanto tempo temos pela frente? Esta é a fronteira do reinado de Hagrid. É um terreno muito perigoso. Mãe Fortuna nunca chegou perto daqui. Escute. Eu tinha medo disso. Corra rápido, se esconda. Nos encontraremos mais tarde. Por quê? Quem são eles? Bandidos. Sim. Cuidado com as cabeças, está chovendo muito. Vamos! Sopa de rato de novo? Ah. Pelo menos ela poderia usar um rato diferente na terceira noite, pelo menos. Solte-me, seu patife! Fique quieto aí. Você para o Capitão Cool em pessoa. Ei, Jack Jingle, e quem é que você nos traz? Amigo ou cativo? Eu não sei o que ele é. O que acontece, Cully, é que estávamos esperando por viajantes, como sempre, hein? Coloque mais água na sopa, amor. Temos visita. Eu não concordo, Cully. Não com mais uma boca para alimentar. Não temos sopa suficiente para mais ninguém. Meu amor, onde está sua costumeira hospitalidade? E quem é esse desengonçado? Eu não gosto do jeito dele. Corta a garganta dele. Eu não faria isso, pois eu sou Xemendrick, o mágico. E o senhor deve ser o famoso Capitão Cooley, o mais valente, o mais livre dos livres. Este sou eu. Ele está chutando, Cully. Acabe com ele antes que ele engane você como o último fez. É só o jeito de Molly Grew. Mas ela tem um bom coração. Um bom coração. Chega disso. E esta senhora, não me diga, deve ser sua fiel e bonita companheira. Talvez ele saiba. Sim, mulher esplêndida. Seja bem-vindo aqui, mágico. Aproxime-se do fogo e conte-me o que sabe do destemido Capitão Cooley e seu bando de homens livres. Sente-se aí. É um convidado de sorte esta noite, mágico. Meu menestrel, aqui, o Will Gentle, ia nos inspirar com uma canção sobre uma das aventuras do Capitão Cooley e de seus homens. Willy, não vai cantar essa coisa de novo. Willy, cante uma canção de verdade. Cante sobre o Robin Hood. Não existe Robin Hood. Robin Hood é um mito. Mágica, mágica, faça o que quiser. Mágica,
sinto que algo mais vem por aí. E agora, rapazes, com isso resolvido... Olhe! Oh, olhe lá! Senhor, senhora, dou-lhes boas-vindas ao meu reinado. Meu nome é Capitão Cooley da Floresta Verde. Oh, Robin Hood e Merry. Freitude, aquele é Freitude. Lindo Joe e Will Scarlet. Mas o que é isso? Isso não está acontecendo? Robin Hood é um mito. Nós somos a realidade. Mágica é mágica. Mas a verdade somos nós, certo? Robin Hood. Robin, esperem por mim. Esperem por mim. Esperem. Robin. Esperem por mim, Merian. Funcionou! Eu disse mágica, faça o que quiser e funcionou! Essa foi uma diversão muito perigosa, Sr. Mágico. Ele não é um mágico qualquer, Cooley. Eu não sei o que ele é, para dizer a verdade. Amarre-o e vigie-o durante toda a noite, Cooley. De manhã, veremos o que vamos fazer com um mágico que pode invocar Robin Hood. Deverá valer alguma coisa, não é, Cooley? É mesmo? Vamos vendê-lo. Nós dois seremos boas-vindas daqui a um mês. Eu não me importo. Cornissen Starling, Vernissen Curtin, Carly Starlit Rasti. Eu amo você. Eu amo você. Amo. O que foi que eu fiz? Sempre enfrentando o desejo de um homem. Eu guardarei a cor dos teus olhos até quando ninguém neste mundo lembrar do teu nome. Não existe mortalidade maior do que o amor de uma árvore. Oh, céus, estou noivo de um Pinus Eliote. Unicórnio, socorro! Onde você está? Aquela infeliz. Ela nunca terá você, aquela droga. Morreremos juntos. Você me viu? Você estava olhando? Você viu o que eu fiz? Sim. Foi verdadeira magia. Sim, agora sumiu, mas eu a tive. Ela me teve, mas se foi. Eu não consegui segurá-la. Indo embora tão cedo, mágico. Não. Não pode ser. Onde você estava? Onde você estava? Diabos, onde você estava? Não fale com ela desse jeito. Eu estou aqui agora. Onde você estava 20 anos atrás, 10 anos atrás? Onde estava quando eu era nova? Quando eu era uma daquelas donzelas inocentes que você frequentava? Como se atreve? Como se atreve vir a mim agora? Quando eu sou desse jeito? Você pode mesmo vê-la? Você sabe mesmo que ela é? Se você estivesse esperando ver um unicórnio tanto tempo quanto eu. Ela é o último unicórnio do mundo.
Teria que ser o último unicórnio do mundo que veio até Molly Grove. Está tudo bem. Eu perdoo você. Bem, está na hora de nós irmos. Eu estou pronta. Não pode nos acompanhar? Estamos numa busca. Não posso. Pergunte a ela. Nunca! Eu, o Semendrique, o mágico, proíbo. E cuidado com a ira do mágico. Atiçando a ira do mágico e cuidado. Para não enfurecer o mágico, eu poderia transformar você num sapo. Eu ia rir até dizer chega. Seja inteligente. O que você ia fazer com o último unicórnio do mundo? Mantê-la numa jaula? Você nem sabe para onde estamos indo. Você acha que isso me importa? Estamos a caminho do reinado de Haggard, a fim de encontrar o touro vermelho. Então está indo na direção errada. Eu sim. Mas você estava indo na direção errada, mágico. Estava cortando o caminho. A fortaleza de Haggard. Estaremos lá amanhã de manhã a sentarmos a noite toda. Onde o rei Haggard mantém o touro vermelho. Ouvi dizer que ele vagueia à noite e descansa de dia numa grande caverna embaixo do castelo. Mas logo mais saberemos. Moon rising, disguising lonely streets in gay displays. The stars fade, the nightshade falls and makes the world afraid. It waits in silence for the sky to explode. Here I am on Man's Road, walking Man's Road. Semendrique, a luz. Ele a está empurrando. Ele não deve querer matá-la, senão já teria feito. Ele a está empurrando como fez com os outros. Ao castelo, ao rei Haggard. Por favor, faça algo. O que posso fazer? Acha que o touro gosta de truques com cartas? Se pudesse, a transformaria em algum animal humilde demais para o touro se preocupar. Mas isso necessitaria de um verdadeiro mágico com magia real, mas eu não posso enganar mais. Mas você tem a mágica. Talvez não esteja encontrando, mas ela existe. Você chamou Robin Hood e Robin Hood não existe. Você tem todo o poder de que necessita, é só procurar achá-lo. Por favor, não é justo. Corra! Corra agora! Corra! Cimento!
quiser. Mágica, faça o que quiser. O que foi que você fez? O que foi que você fez? O que foi que você fez? O que foi que eu fiz? Apenas eu salvei do Touro Vermelho com mágica. Foi só isso que eu fiz, com mágica. Com minha própria mágica. Sem dúvida, está imaginando como é que estou planejando devolvê-la à sua forma original? Não se preocupe, o poder virá quando eu precisar dele. E um dia, ele virá quando eu o chamar. Você tinha razão, tinha razão. Eu não sabia que você pretendia transformá-la numa moça. O touro atacava o unicórnio, então tinha que se tornar outra coisa. A mágica escolheu a forma, não eu. Eu sou um portador, um receptador, um mensageiro. Você é um idiota! Está me ouvindo? Você a perdeu. Você a transformou num corpo humano. Ela enlouquecerá. Eu posso transformá-la de volta, não se preocupe, eu posso transformá-la. O que você fez comigo? Oh, não. Oh, por favor, não. Olhe, eu não consegui pensar em outra coisa para salvar você. O que você fez comigo? Sou um unicórnio. Sou um unicórnio. Não, você se machucará. Fique quieta. O mágico sabia o que fazia. Desta forma, você tem alguma chance de chegar ao Rei Hagar e descobrir o que aconteceu aos outros unicórnios. Você deveria ter deixado o Touro Vermelho me levar. Deveria ter me deixado com a Árpia. Estou sentindo esse corpo morrendo em volta de mim. Mas é apenas por pouco tempo. Logo mais você voltará à sua forma verdadeira para sempre. Por que não agora? Schmendrick, você não pode deixá-la desse jeito. Você não pode. Por que não? Só se você acha que poderá derrotar o touro se o encontrar. Não. Mas eu tenho medo deste corpo humano. Mais do que eu tinha do Touro Vermelho. Eu tenho. Um homem e duas mulheres. Indo para cá. A mocinha parece tão estranha. Parece tão nova. Digam seus nomes. Sou Schmendrick, o mágico. E esta é Molly Gru, minha ajudante. E esta é Lady Amalthea. Desejamos uma audiência com o Rei Hagar. Diga qual é o assunto a tratar com o Rei Hagar. Direi, mas somente ao Rei Hagar em pessoa. O que foi isso? Oh, não, está tudo bem. Não tenha medo. É apenas um touro. Esta é a sala do touro do Rei Hagar. Sala do touro? Isto é uma cela, é uma tumba. Leve-nos ao Rei Hagar. Eu sou o Rei Hagar. Este é o Príncipe Lir, meu filho. Olá, prazer em conhecê-los. O que desejam de mim? Desejamos apenas servi-lo, senhor. Eu não preciso de servos. Mas veja, senhor, um mágico e uma excelente cozinheira. Estou perdendo interesse e isso é muito perigoso. Minha corte consiste de 4 homens de
guarda. 4? Mas e os prazeres da corte, senhor? A música, as caçadas, os bailes e os grandes banquetes? Nada significa para mim. Já conheci tudo isso e não me tornaram feliz. Não mantenho nada perto de mim que não me deixe feliz. Também tenho um mágico. Oh, um mágico, senhor. Qual o nome dele? Ele se chama Mabruk. Na profissão é conhecido como mágico dos mágicos. E eu não vejo motivo para substituí-lo por um palhaço vagabundo qualquer. Não acredito. Ele não é. Esse maravilhoso Mabruk não o faz feliz. Molly, fique quieta. Como é que sabe? Bom, olhe para a sua cara. Molly. Você ouviu isso, Mabruk? O que é que Sua Majestade deseja? Chemedrick, meu caro rapaz, que bom vê-lo. Ele veio tomar o seu lugar. Ele agora é um mágico real. Viu? O legendário Chemedrick. A maravilha lendária. Eu sei que Sua Majestade é um grande colecionador de coisas estranhas, mas... A mulher tem razão. Um mágico mestre da mágica não me tornou feliz. Verei o que um incompetente pode conseguir. Pode ir, Mabruk. Eu não serei despachado tão facilmente assim. Vamos, velho. Vou dar-lhe uma carta de referência. Eu não queria estar no seu lugar por nada neste mundo. Deixou seu filho entrar pela porta da frente, mas não sairá por lá. Adeus, pobre Hagar. Adeus. Não. Não vou tocar em você. O que estava olhando? O mar. Ah, sim. O mar sempre é bom. Não há nada que eu possa olhar por muito tempo, exceto o mar. O que é que há com seus olhos? Por que não posso me ver em seus olhos? Quem é ela? Majestade, a Lady Amaltheia é minha sobrinha. Quero saber quem é ela. Ora, papai, que diferença faz? Ela está aqui. Desta vez você tem razão. Ela está aqui. Todos eles estão aqui. E se significarem ou não o meu fim, eu quero ficar olhando um pouco para eles. Vocês podem ir. E podem vir quando quiserem. Meus segredos se autorresguardam. Será que os seus farão a mesma coisa? Olha, eu sei onde tem tecido de cetim fino. E você poderá fazer um vestido. Por favor, senhora, deixe-me ajudar. O que posso fazer por você? Confie em mim. In the sea, the fish have learned to fly on a moonlit night, on wings of silver as the enchanted stars sail serenely by. Do they know where do unicorns go? Where winged horses fly, narwhals lost at sea and never
never seen again. Go and ask the magpie, where do unicorns go? In the trees, the birds have learned to speak. Every color, they keep their secret in a parade of clouds, playing hide and seek. Do they know where do unicorns go? Where winged horses fly. Narwhals lost at sea and never seen again. Does myth and mystery lie? Where the unicorns go? Então ela me olhou. E eu fiquei triste por tê-lo matado. Triste por ter matado o dragão. Imagine. Corte para fora. Não corte para dentro. Sabe, Alteza, eu acho que o senhor deveria tentar outra coisa. Ora, mas o que tem na Terra que eu não tentei? Gigante, monstros, cavaleiros negros, feitos terríveis, charadas fatais. Oh, Molly, por causa dela eu me tornei herói, mas meus grandes feitos nada significam a ela. Então, talvez a Lady Amalteia não será conquistada por grandes feitos. Quem é ela, Molly? De onde é que ela vem? Eu não sei mais a respeito dela do que do primeiro dia que ela chegou aqui. Alteza? Exceto que eu desejo servir a ela como você a ajuda a encontrar o que ela vem encontrar. Quero ser aquilo do que ela mais precisa. Quer lhe dizer isso? Acho que se dissesse o senhor mesmo. Mas ela nunca fala comigo, Molly. Nem uma palavra em todo esse tempo. Você é cruel com ele. Poderia dizer-lhe uma palavra gentil, pelo menos. Ele só quer que você pense nele. Molly, quem sou eu? Por que estou aqui? O que é que eu estou procurando neste lugar estranho, dia após dia? Eu sabia há pouco tempo, mas eu esqueci. Os unicórnios. Se você não for o último deles. I can't remember. I was long ago. Someone strange. I was innocent and wise and full of pain. Now that I'm a woman, everything is strange. I must go to him. I must face the bull again and discover what he has done with them before I forget myself forever. But I don't know where to find him. And I'm lonely. Once, when I was searching somewhere out of reach, far away, in a place I could not find,
Chimendrick encontrará o caminho até o Touro Vermelho. Ele tem procurado todos os dias. Eu não espero mais ajuda dele. Ele não é mais um mágico, mas sim o bobo do rei. Ele está fazendo isso por você. Ele se faz de bobo para o Hagar, tentando desviá-lo de pensar em você. Você erra ao caçoar dele. Me perdoe. Minha senhora! O touro está saindo. Sempre ao pôr do sol, ele sai para caçar o estranho animal branco que escapou dele. Você sabe muito bem disso, portanto não seja boba. Então, isso é um unicórnio. Ela é muito bonita. Miau. Como é que sabe que ela é um unicórnio? Nenhum gato escolado pode ser enganado pelas aparências, diferente do ser humano que parece gostar. Não, você tem muito pouco tempo. Logo mais haverá uma mulher naquele corpo e nada de unicórnio nunca mais. Pode ser que ela case com o bom príncipe que a ama. É tão bom. Faça mais. Não, isso não pode ser. Ela é o último. Bem, então ela tem que fazer aquilo que ela veio fazer. Ela tem que ir pelo caminho do rei até o Touro Vermelho. Existe um caminho? Diga-me o caminho. Diga-me onde devemos ir. Oh, diabos! Preste atenção, moça. Quando o vinho se beber, quando a caveira falar, quando o relógio batalar a hora certa, só então encontrará o túnel que leva ao lar do Touro Vermelho. Existe um truque nisso tudo, é claro. Por que não me ajuda? Por que você sempre fala com charadas? Porque eu sou o que eu sou. Eu contaria o que quer saber se pudesse, moça, mas eu sou gato. E nenhum gato em nenhum lugar deu a alguém uma resposta direta. Não consigo continuar por muito mais tempo. Ele me fez balançar xícaras a noite inteira. Xícaras cheias de chá. Chimendrick, não lhe contei. Eu achei a caveira. Aquela de que o gato falava. Fica num pilar no grande hall. E o relógio... Molly, ele sabe. O rei Hagar sabe o que Lady Amalthea é. Tenho certeza. O que podemos fazer? Molly, praticamente terminei o poema todo. Se quiser dar uma olhada. Oh, sim, é claro, Alteza. Quando quiser. O impulso do desejo, o desabar da pedra. A amarga cruzada, tomada, danada. Diabo! Boa noite, minha senhora. Quem é o senhor? Eu sou Lear. Não me conhece? Eu sou Lear. Lear. Príncipe Lear. Estava sonhando, senhora. Mas sempre estou sonhando. Mesmo acordada. Nunca termina. Não vou importuná-lo, meu caro príncipe. Me importunar? Por favor, importune-me. Eu a cortejaria com mais graça se eu soubesse como. Gostaria que desejasse algo de mim. Afogue meus sonhos. Faça com que eu deixe de lembrar aquilo que quer que eu lembre. I've had time to write a book about the way you act and look, but I haven't got a paragraph. Words are always getting in my way. Anyway, I love you. That's all I have to tell you. That's all I've got to say. And now I'd like to make a
about the love that touches each. But stumbling I would make you laugh. I feel as though my tongue were made of clay. Anyway, I love you. That's all I have to tell you. I'm not a man of poetry. Music isn't one with me. It runs from me. It runs from me. And I tried to write a symphony, but I lost the melody. Alas, I only finished half, and finish I suppose I never made. Anyway, I love you. That's all I have to tell you. That's all I've got to say. That's all I've got to say. That's all I've got to say. É o que eu precisava. Saúde. O vinho se consome enquanto a caveira fala. Quando o relógio bater a hora certa. Ah, como se eu não tivesse muitos problemas. Que horas serão agora? Você, de descendência real, qualquer um pode ver isso. Quer dizer, você não pode ser a sobrinha daquele mágico ridículo. Majestade. O amor está te deixando lerda, minha senhora. Vou pegá-la finalmente. Se amar mais. Olhe, seu filho está voltando para casa. Ler? Ele não é meu. Eu o apanhei na porta onde um caboclo o tinha deixado. Eu estava pensando que nunca tinha sido feliz e nunca tiveram filho. Foi bom no início, mas passou rápido. Só existe uma coisa que tem me deixado feliz. E qual é? Não caçoe de mim. Sei muito bem por que é que você veio. E você sabe muito bem que eu os tenho. Portanto, você tente pegá-los, mas não caçoe de mim. Meu senhor, em todo o seu castelo, em todo o seu reinado, não há nada que eu deseje. Bom dia, majestade. Conheço você. Quase reconheci você quando a vi na estrada chegando à minha porta. Desde então, não existe movimento seu que não a tenha atraído. Um passo, um olhar, uma virada de cabeça, a pulsação da sua garganta quando respira. Mesmo a sua maneira de ficar perfeitamente imóvel. Todos são meus espiões. Fiquei em dúvida por algum tempo. Mas seu tempo acabou. A maré está mudando. Venha vê-la. Venha, venha. Lá estão elas. Lá estão eles. Todos meus, pertencem a mim. O touro vermelho os juntou para mim, um a um, e eu pedi que ele os fizesse entrar no mar. Agora eles vivem lá e cada maré os leva a um passo da terra, mas eles não se atrevem a sair da água. Eles têm medo do touro vermelho. Eu gosto de observá-los. Eles me enchem de alegria. Da primeira vez que senti, pensei que ia morrer. Eu disse ao touro vermelho, eu preciso tê-los.
Preciso tê-los todos, todos que existem. Porque nada me alegra, exceto o brilho deles e a graça deles. Então, o touro vermelho os capturou para mim. Cada vez que vejo unicórnios, meus unicórnios, é como alvorada na floresta. E me sinto jovem, apesar da minha idade. Você é o último. Meu senhor, eu não estou entendendo. Eu não vejo nada na água. Então, continua se negando. Você está se atrevendo a considerar-se humana. Vou arremessar você junto aos outros com minhas mãos se ousar a se negar. O que está dizendo? Tem que ser assim, não posso estar errado. Porém, seus olhos se tornaram vazios como os olhos de Lear, como olhos que nunca viram unicórnios. Não faz diferença. Posso esperar. O fim será o mesmo. Posso esperar. Ele está louco. Está louco. Não faça isso. Nós vamos encontrá-los. Vamos encontrá-los. Oh, não chore, por favor. Se você for bastante humana para chorar, nenhuma mágica vai poder mudar você de volta. Venha comigo. Eu prometo a você que nós vamos encontrá-los. Cale-se, seu esqueleto pretensioso. Quer levar um soco no olho? Schmindrick, você fez com que ele risse. Talvez seja só isso que você precise para a charada. E não é? Oh, você fala. Schmindrick funcionou. Vamos. Pergunte-me como encontrar o touro vermelho. Nem o príncipe Lear conhece o caminho secreto. Mas eu sei. Ah, sábia, então responda a charada. Diga-nos o caminho. Diga, por favor. Por favor. Não. Não. Por que não? Que espécie de jogo é esse? Eu queria tanto alguém com quem brincar. Me tente amanhã. Talvez eu estarei bem amanhã. Mas não temos tempo. Talvez já seja tarde agora. Eu tenho tempo. Tenho tempo suficiente para todos nós. Não ligue para ele. Dê-me o vinho. Deixe-me ver o que consigo fazer com ele. Vinho? Você falou vinho? Fale! Eu não achei o caminho. Olhei em todo lugar. Olhei. Pensei, se tivesse água para começar. Ele! Transformar água em vinho! Fique quieto. Dê isso para mim. Eu vou tentar. Agora você entende. Não vai ser um bom vinho. Um vinho ordinário, talvez. E será doce demais. Bem, vamos lá. O que é que está fazendo? Ei, faça isso aqui. Não estou vendo nada. Não, Sérgio. Não funcionou. É fraco demais. Sem cheiro, sem corpo, quase nenhum cheiro.
Ah, bem, nada feito. Não deu nenhum resultado. Não, espere. Ei, não faça isso. Não, dê para mim se não quiser, mas não estou de fora. Mas você está morto, não pode cheirar vinho, não pode degustá-lo. Mas eu me lembro. Bem, se por acaso se lembrar da entrada do lar do Touro Vermelho tão bem quanto se lembra do vinho... Feito! Dê-me um trago agora e contarei tudo o que quiser saber. Pode tomar tudo, depois de mostrar o caminho. O caminho é pelo relógio. Isso é verdade? Quer dizer, quando o relógio bater a hora certa, ele abre e há uma escada secreta. Aquele relógio não vai bater a hora certa. Você só o atravessa e o Touro Vermelho está do outro lado. Dê-me um vinho. Atravessar o relógio? O que sou, um mágico? Para alcançar o Touro Vermelho, você precisa atravessar o tempo. O relógio não é tempo, é apenas números, molas. Não ligue para ele, apenas atravesse-o. E agora, sobre aquele vinho. Vinho do bom, um bom vinho. Você é mais mágico do que eu pensava. Vamos. Minha senhora, está na hora. Vamos encontrar os outros agora. Oh, não. Nada disso. Não, aquele não. Unicórnio! Agar! Agar! Unicórnio! Agar, onde você está? Lá vai ela ao encontro do Touro Vermelho! Lá vai ela ao encontro dele! O relógio! Agar! Agar! Unicórnio! Unicórnio! Vamos! Atravessem! Chimendrick, eu não acho que... Vamos! Funcionou! Príncipe Lear. E você teria ido sem mim? E eu teria voltado. Eu não sei por que estou aqui ou quem sou eu, mas eu teria voltado. Não. Você nunca teria voltado. Deixe disso agora. Onde está Chimendrick? Onde ele está? Eu mesma vou voltar se você não for. Chimendrick! Está tudo bem, não é profundo. Como é que soube chegar até aqui? O que tinha para saber? Eu vi onde ela foi e eu a segui. Hagar destruiu o relógio. Agora não existe caminho de volta. Não há saída, exceto pelo caminho do Touro Vermelho. E o resto vocês sabem. Viemos aqui à procura de unicórnios e possivelmente os achamos finalmente. Eu costumava sonhar, repetidamente, que estava na minha janela no meio da noite e vendo o Touro Vermelho. Sim, empurrando os unicórnios no mar. Não era um sonho. Haggard tem todos eles agora, entrando e saindo com as marés para seu entretenimento. Todos menos um. Esse, Lady Amalthea. Unicórnio, sereia, bruxa. Nenhum nome que você lhe desse me surpreenderia ou me assustaria. Eu amo quem eu amo. É um belo sentimento. Mas e quando ela voltar a ser o que era? Eu amo quem eu amo. Eu ouvi o que o senhor falou. Eu não vou continuar. Não há escolha. Temos que prosseguir. Não o deixe me transformar. O Touro Vermelho não se interessa por seres humanos. Podemos passar por ele e escapar.
Se fizermos isso, todos os unicórnios do mundo permanecerão prisioneiros para sempre, exceto um. E ela envelhecerá e morrerá. Tudo morre. Quero morrer quando você morrer. Não sou unicórnio, nenhuma criatura mágica. Sou humana. E eu amo você. Não o deixe. Lir, não amarei você se eu for um unicórnio. Amaltheia, não. Então deixe que a busca termine aqui. Não poderia transformá-la de volta, mesmo se você quisesse. Case com o príncipe e seja feliz para sempre. Sim, este é o meu desejo. Não. Senhora, sou herói. E os heróis sabem que as coisas devem acontecer quando está na hora de acontecer. Uma busca não pode ser abandonada assim. Unicórnios podem ser resgatados por muito tempo, mas não para sempre. O final feliz não pode acontecer no meio da história. Mas se não houver um final feliz neste caso? Não existem finais felizes, porque nada acaba. Schmendrick, deixa ficar como está. Deixa estar. Isso não faz parte da história. Lir sabe, e ela também. Você não se importa. Você não se importa com o que acontece a ela ou aos outros desde que finalmente se torne um mágico. Você não se importa. Gostaria que fosse verdade. Eu gostaria de não me importar com nada, apenas com minha mágica. Mas me importa. Schmendrick! Faça alguma coisa! Você tem o poder! Vou matá-lo se não fizer alguma coisa! Não posso. Nem toda a mágica do mundo poderá ajudá-la agora. Então, para que serve a mágica? De que adianta a magia se nem pode salvar o unicórnio? Por isso é que existem os heróis. É claro, é para isso que servem os heróis. Ela está atacando. Ela está revidando.
sabia que você era o último dos unicórnios! Ah, você ficou. Você ficou. Papai? Papai, eu tive aquele mesmo sonho. Não, eu estava morto. Eu me lembro de você. Eu me lembro. Vou sentir sua falta. Eu nunca tive amigos antes. Nós voltaremos. Gostaria de vê-la só mais uma vez para dizer tudo o que está no meu coração. Ela nunca saberá o que eu queria dizer realmente. Ela lembrará do seu coração quando os homens se tornarem fábulas de livros escritos por coelhos. De todos os unicórnios, ela é o único que sabe o que é tristeza, meu amor. Venha, Molly. Venha comigo. Eu irei. Você agora é um mágico de verdade, como sempre desejou. Isso deixa você feliz? Bem, os homens nem sempre sabem quando estão felizes, mas eu acho que estou. E você? Tenho medo de voltar para casa. Tenho sido mortal e uma parte de mim ainda é mortal. Não sou mais como os outros. Pois não nasceu um unicórnio que pudesse sentir tristeza. Mas agora eu sinto. Sinto tristeza. Eu sinto muito. Eu fiz mal a você e não posso desfazê-lo. Não. Os unicórnios estão no mundo novamente. Nenhuma tristeza ficará em mim tanto tempo. Salvo uma. E eu agradeço você por esta parte também. Adeus, bom mágico. Tentarei ir para casa. When the